o que eu quero mostrar para vocês, antes de mencionar, é a questão assim, o que é dimensionar uma rede? Né? O que é dimensionar uma rede? Se eu estou aqui com o Epanet aberto, o que é meu interesse aqui? Né? O que seria dimensionar uma rede dessa? É encontrarmos o melhor conjunto de valores dos diâmetros de cada tubulação, né? De tal forma a garantir a pressão, né? Vou até rodar aqui, garantir a pressão e a vazão nos nós de consumo, né? Então, se eu tenho aqui nos nós da pressão, né? A gente já sabe que a gente pode verificar, vou colocar aqui velocidade agora, né? A gente sabe que tem um reservatório, ele vai abastecer a rede, mas eu posso ter vários diâmetros, né, para atender a mesma vazão. Né? Eu posso ter, para uma mesma vazão que está passando, eu posso ter 5, 3, 4, 5 diâmetros diferentes que vão suportar o transporte daquela vazão. A pergunta é, qual delas vai perder menos carga? Né? Qual delas vai ser mais econômica, né, para instalar? Então, é isso que o software vai ajudar a gente, a achar os melhores diâmetros para minimizar o custo da rede. Agora, como é que a gente faz isso? Porque, olha só, como é que eu vou achar esses diâmetros? Né? Porque, veja, uma coisa é eu simular a rede como simulou, a gente consegue visualizar os resultados e tal, né? Como a gente já viu. Agora, outra coisa é dimensionar, né? Porque aqui, ó, eu já tinha informado o diâmetro da rede, né? O diâmetro aqui interno de 204,2, né? E etc. nas demais tubulações. Agora, a minha pergunta é justamente, qual que é o melhor diâmetro para essa tubulação, né? Para atender os nós de consumo e a pressão? Eu preciso fazer para todas as tubulações. Então, isso é um cálculo que vai começando a ficar mais complexo, né? Do ponto de vista computacional. Então, simular é diferente de dimensionar, né? Dimensionar é projetar mesmo o diâmetro da tubulação. Bom, dito isso, o que acontece? Você tem aí um trade-off, né? Você tem aí uma disputa, né? Uma relação que é o seguinte. Aqui, imagina que aqui eu estou com o diâmetro ótimo, né? E aqui o custo. Opa. Aqui, na verdade, eu quero pegar o diâmetro. Desculpa, que ali está a cota. Um pouquinho. Eu acho que eu vou abrir minha apresentação. Só achar aqui. Deixa eu achar. Opa, passou. Aqui. Então, o que acontece normalmente? Vamos olhar primeiro para essas duas curvas aqui, de baixo. Esquece a de cima, por enquanto. Se eu vou implantar... Eu tenho dois custos, né? Primeiro, custo de implantação, que é o investimento no ano zero, né? No período atual ali, né? No dado presente, no ano presente, né? E o custo de instalação, ele tende a aumentar com o diâmetro, né? Então, aqui no eixo X, eu estou olhando para o tamanho do diâmetro. À medida que eu vou aumentando o diâmetro, o meu custo de implantação da rede tende a aumentar, certo? Concorda? E, à medida que eu aumento o diâmetro, o que acontece com o custo da energia? Ele vai caindo, né? Por quê? Porque quanto maior o diâmetro, menor a perda de carga, né? Se for menor a minha perda de carga, lembra da equação do Haas-Williams? Menor a perda de carga. Se é menor a perda de carga, menos energia eu vou gastar para fazer a água chegar onde ela tem que chegar, né? Então, você tem uma disputa aqui, né? De um lado, se você põe diâmetros muito grandes, né, justamente para diminuir a perda de carga, esse diâmetro muito grande, na outra ponta do problema, ele vai encarecer a implantação. Né? Então, o que a gente faz? Ora, a composição do custo total de uma rede, seja, né, parando para pensar só em um reservatório com bomba e adutora, ou seja, na rede como um todo, né, vai ser o quê? Vai ser a somatória desses dois custos, a de implantação mais o da operação, né, durante a sua vida útil, que tem a ver basicamente com o consumo de energia, principalmente, né. Se eu somar esses dois, eu vou ter essa curva resultante aqui, né. Então, essa curva aqui é desse conjunto, que é do meu sistema, né, reservatório, bomba e rede, né. Ora, essa curva aqui, você percebe que ela tem aqui um mínimo, tá vendo? Opa, então, se essa curva mostra o custo, aqui eu tenho um ponto de mínimo, né? Lá da engenharia, vocês lembram, né? Lá do cálculo 1, cálculo 2, lembra? Para a gente achar esse custo mínimo aqui, o que a gente tem que fazer com uma equação mesmo? A gente tem que derivar a equação, né? A gente deriva a equação igual a zero para achar o valor ótimo, né? Ou nesse caso, o valor mínimo aqui, né? E aí, se você, então, ir desenvolvendo essa equação, né, o que vai acontecer? Né? Bom, a gente poderia pensar, olha,
qual que é o custo, então, com a energia de bombeamento? Se eu quero achar o diâmetro ótimo, que vai ser aquele do custo mínimo. Então, vamos pensar, bom, como que é o custo de energia? Ora, o custo de energia depende da potência requerida da bomba, em quilowatt, do número de horas de funcionamento do bombeamento e do custo unitário da energia, não é isso? Que é real, ou unidades monetárias por quilowatt-hora, né? Deixa eu só... Acho que alguém está chegando aqui. Permitir. Pronto. Seja bem-vindo. A gente está aqui falando sobre dimensionamento. Então, o custo da energia vai ser esse produto aqui, né? A potência vezes o número de horas de funcionamento vezes o preço da energia. Né? Agora, a potência, o que é a potência? Né? A potência a gente lembra lá, né? Ela depende aqui da vazão que eu quero recalcar, né? E da altura manométrica. Né? Lembrando que a altura manométrica do movimento é o desnível geométrico, a altura geométrica entre o ponto que eu estou succionando até o ponto que eu vou elevar, né? Mais as perdas de carga no meu sistema, né? Perda de carga na sucção, perda de carga na bomba, perda de carga no recalque, né? Bom, e esse N que vocês lembram é o rendimento global do conjunto elevatório, né? Bombas menores tendem a ter um rendimento menor, né? Quando está transmitindo uma vazão menor, conjuntos maiores tendem a ter um rendimento maior, né? Digamos aí uns 80%, 85%, mais ou menos isso, né? Mas pode ser que sistemas menores tenham bombas menores um rendimento bem pequeno, né? Sei lá, uns 40%. Pois vocês me atualizem aí se eu estou falando besteira, viu? Muito bem. Então, o custo de energia, eu posso pegar esse valor aqui da potência da bomba e substituir aqui nessa equação, né? Substituo aqui, ó, e vai ficar desse jeitinho aqui, né? A equação lá. Opa, então, eu consigo estimar o custo de energia sabendo a altura manométrica que eu tenho que elevar a água e a vazão, né? O número de horas de funcionamento, né? E o custo de energia. Beleza. Isso aí não é difícil de saber, né? E aí tem toda uma discussão sobre o custo da energia, né, na hora de maior consumo, ou no pico de consumo, né, de energia elétrica à noite. Agora, esse custo de energia, ele é um custo que vai ali no horizonte do meu projeto, né, 20 anos, 25 anos, né, o tempo de vida útil ali da minha instalação, ou meu horizonte de projeto para o qual eu fiz análise de viabilidade econômica. Então, para eu avaliar hoje esse custo, se eu quiser tomar uma decisão, eu utilizo aquela ideia do valor presente, né, valor presente líquido, né, o VPL, não é isso? E para trazer esses custos que estão lá no futuro, né? Então tá lá no futuro, né? Ó, eu tenho um custo no ano 1, no ano 2, no ano 3, até o ano, né? Então esse custo ele pode ser constante do ponto de vista, né? Se eu não tiver variação do consumo de energia elétrica, mas normalmente eu tenho uma correçãozinha, né? Eu tenho que corrigir, né? Esse custo de energia elétrica, eu tenho uma expectativa, eu tenho uma projeção, né? Além da projeção da taxa de juros, né? Que eu pago de juros no investimento, né? Eu tenho ali uma correção da taxa, né? Do custo de energia elétrica. Então, lá da matemática financeira, a gente consegue atualizar esse valor, né? Esse valor presente a partir desse fator do valor presente. E aí, todo esse trem aqui, né? Onde o I é a taxa de juros, né? O I é a taxa de juros, e o E é essa taxa, né? De aumento da energia elétrica ao longo do tempo, porque a energia, o custo dela vai aumentando, né? Então, se eu pego aquele custo e multiplico por esse fator, eu tenho o fator valor, o valor do custo no presente, né, isso, no presente, na data atual. Né? Muito bem. E aí, olha só, eu vou passar aqui, vocês me permitem, não vou mostrar o exemplo resolvido ali, não. E de outro lado, o que acontece que a gente quer saber? Então, eu tenho o custo de bombeamento, que a gente acabou de ver, como é que faz para pensar o custo de bombeamento, e do outro lado eu tenho que o diâmetro ótimo, né? Como é que dimensionava antigamente esse diâmetro ótimo, né? A gente dizia o seguinte, ó, era tudo resumido nisso aqui, não é? Você ia fazer o cálculo do diâmetro de uma adutora, o que você fazia? Você utilizava essa fórmula de Bresse, a famosa fórmula de Bresse, né? Basicamente, você fazia o quê? Extrair a raiz quadrada da vazão, né? Quem nunca dimensionou um poço, né? Com diâmetro com essa fórmula, né? Era a coisa mais comum, né? Talvez ainda hoje, né? Muita gente usa. Onde esse K representa todos aqueles fatores econômicos, de instalação, tipo de solo, consumo de energia, tudo isso. Tudo resumido num fator aqui, K. Esse K normalmente varia de 0,9, 0,1, enfim, né? Aí você fala, basta eu extrair a raiz quadrada da vazão que vai dar bom, né? Aí foram aparecendo outras fórmulas, né? Depois apareceu por meio da NBR 56266 de 98, né? Essa recomendação aqui para calcular o diâmetro, né? Para dimensionar. E aí as coisas foram avançando, né? Aí um jeito que o pessoal começou a fazer foi
supor que esse custo, né, o custo da implantação da tubulação, ele varia linearmente, né? Então ele é função do diâmetro. Faz sentido, né? Então você teria que o custo de implantação da tubulação por metro, tubulação depende do diâmetro e de um fator aqui, né? Onde a gente vai dizer que esse é um fator de custo de implantação da tubulação, né? E ele seria um custo por metro de diâmetro, né? Por metro de implantação, por comprimento de rede, né? Por metro de rede, né? Então seria um fatorzinho que você multiplica aqui e aí, se você multiplicar pelo comprimento, você tem um custo de implantação total, né? Então, de um lado, você tem um custo de energia, do outro lado, você tem um custo de implantação da rede, né? De tal forma que você consegue chegar naquela somatória, né? Naquele custo da curva total lá, né? Ficou isso aqui, ó, o custo do consumo de energia da operação da rede, né? Com bombeamento, mais o custo da tubulação, supondo que você conheça esse fator, né? Talvez nas concessionárias a gente consiga, né, a partir dos projetos já existentes, né, do que já foi implantado, quanto que é mais ou menos o custo por metro linear e por metro de diâmetro, né, de cada tipo de tubulação, em função do tipo de material, enfim, né. E aí, o que a gente tem que fazer? Deriva esse troço, não é isso? Olha lá, ó. Que doideira, né, cara? Olha só. Vou derivar aquela função lá e vou achar lá um diâmetro ótimo, ó. Aqui, ó, uma equação para o diâmetro ótimo para você calcular sua adutora, ó. Agora, considerando o custo, olha só, considerando os parâmetros do custo do consumo de energia elétrica do sistema de bombeamento. Incrível, né? Legal. Então, é esse princípio aqui que o LensNet lá vai usar, tá? Só que lá, como você tem, às vezes, uma rede de muitas tubulações, o negócio fica mais complexo. Não dá para fazer só um cálculo simples assim, né? Você vai ter, um diâmetro ótimo, tem que atender cada tubulação, cada nó de consumo. Então, é uma rede. São muitas equações para resolver, né? Não uma só. Então, o pessoal desenvolveu, o Weber Pimentel e o Moisés desenvolveram esse aplicativo LensNet que vai fazer esse cálculo, mas seguindo essa ideia, né? Tá. Beleza? Então, vamos abrir um exemplo aqui para a gente ver. Deixa eu só voltar aqui. Aqui para quem chegou depois, aqui no arquivo dos exemplos, né, que nós vamos utilizar hoje. Deixa eu até baixar esse negócio do tubo aqui. Baixar o arquivo do tubo. Baixar arquivo de tubo. Vou baixar esse setor secundário. Não sei se tem daquela outra rede aqui. Baixar. Eu acho que eu não coloquei da rede Tororó aqui, né? Deixa eu só um pouquinho. Acho que eu esqueci de colocar Tororó ali para vocês. Esqueci de anexar ali. Essa rede Tororó aqui, ó. Vou colocar aqui. Eu tinha esquecido. Tá? Que é um exemplo que tá ali também. Vou colocar assim. Rede Tororó, para ficar mais fácil. Ok, pronto. Então, tem um capítulo do livro aqui com exemplo, né? Ó. Olha lá. LensNet, dimensionamento econômico. Então, ele vai utilizar daqueles conceitos lá, né? Do custo de energia e da tubulação, tá bom? Então, vocês conseguem ver aqui que é o mesmo princípio, né? As equações estão aqui, tá vendo? Só que ele utiliza um método que a gente chama de programação dinâmica. Para quem se recorda, ou para quem já estudou, né? Ou quem gosta do assunto de otimização de sistemas, né? Eles têm vários métodos para otimizar, né? Você tem programação linear, você tem uma otimização não linear, que normalmente utiliza um método de gradiente, né? Da busca de um valor ótimo dentro do espaço de busca de soluções ótimas, né? Até outro, então tem... E o LensNet, ele utiliza desse conceito do gradiente, mas numa programação dinâmica, tá? Tem outros métodos famosos, né? Método do algoritmo genético, enxame de abelha, enfim, né? Na área de abastecimento de água tem um monte, né, de técnicas para busca de valores ótimos, né, em função da equação que você tem, tá? Então, aqui no caso do LensNet, ele utiliza essa ideia do gradiente energético, tá? Tem a definição aqui, eu não vou gastar muito tempo explicando isso aqui, quem depois quiser se aprofundar, né, vai, mas não é, o objetivo aqui é um curso introdutório, sem ficar falando muito do método do algoritmo, né? O negócio é usar. Aqui tem uma explicaçãozinha de como é que o algoritmo funciona, tá bom? Também vou pular isso aqui, não preciso ficar falando. E vamos lá pro EPANET, né? Então, esse daqui, o exemplo que tem aqui é
rede chamada grande setor, nós vamos começar com esse exemplo aqui, ó. Então, tem esse daí, aí tem um outro exemplo aqui, né, que é do grande setor. Aí, esse daí já tinha mostrado, né? Esse aqui é o setor secundário. Então, você tem um exemplo do grande setor e tem um exemplo do setor secundário, que é como se fosse uma extensão da rede desse grande setor, né? Então, assim, fez aqui o circuito aqui, né, para levar água das tubulações principais, né? E daqui saiu a cidade ampliou e teve que sair uma outra zona de abastecimento, né? Essa outra zona de abastecimento aqui desse mesmo exemplo é o setor secundário, né? Ele é um pouquinho diferente aqui, tá? Bem, nós vamos começar com esse exemplo, tá? Do setor secundário. E, bom, vamos lá pro... Aí aqui tem todos os dados, tá, gente? Do tamanho da tubulação, né? Do diâmetro inicial, jogou um diâmetro igual para todo mundo, porque você vai dimensionar, né? Então você desenha a rede, você não sabe qual é o diâmetro, você quer saber o diâmetro, né? Você quer descobrir o diâmetro. Então você dá um diâmetro inicial para todo mundo, e informa também a rugosidade da rede, não é isso? E aí a gente vai calcular esse trem. Informa a cota de cada nó, né? Preciso da cota, e preciso do consumo base em cada nó. Então, aqui no exemplo tem todas as informações, tá? Então, vamos lá para o IPANET. Grande setor. Então, eu vou abrir meu IPANET, eu vou abrir um novo. Deixa eu fechar esse troço. Grande setor. Será que é esse? Não, setor secundário, né? Pronto, setor secundário. Olha só, eu estou pedindo para ver a pressão e a velocidade aqui. Deixa eu pedir para ver o diâmetro. Ó, o diâmetro está tudo igual, tudo 100, tá vendo? Desculpa, eu vou aumentar aqui. Opções. Vou aumentar um pouquinho esse trem. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. A anotação vou aumentar também. Pronto. Melhorou, né? Então, se eu simular essa rede aqui, foram geradas mensagens de advertência. Pressões negativas, né? Então, deixa eu ver aqui. Pressão e aqui vazão. Deixa eu ver se esse reservatório. Nível de água 32. Aqui as pressões já estão muito baixas, né? Deixa eu dar uma olhada na perda de carga. Nos trechos eu consigo ver a perda de carga. Olha só, uma perda de carga altíssima, tá vendo? Perda de carga altíssima. 5.284 por quilômetro, metros por quilômetro, né? Meio absurdo, né? Por quê? Porque o diâmetro está muito pequeno, né? Se eu mudar esse diâmetro aqui, né, colocar 300, vai dar uma aliviada lá, né? Aí eu mando rodar de novo, ó, vai ter que dar uma aliviada aqui, né? Ainda não resolveu não, né? Mas, ó, a perda de carga já diminuiu. E aqui já deu pressão, ó. Tava negativo, já deu 22 metros coluna d'água de pressão nesse nó. Então, se a gente vai dimensionar, a gente pode fazer essa brincadeira, né? Trecho a trecho, né? Olha aqui, uma perda de carga de 1.619. Vou jogar um diâmetro de 200 aqui. E aí eu vou fazendo por tentativa e erro, né? Simulo de novo. Deu ainda vazão negativo. Mas olha, aqui já deu um pouco de pressão, né? 8,7. A perda de carga aqui ainda está alta, né? E a gente pode olhar para a velocidade também, se a gente quiser, né? Ó, velocidades 6, 9, né? São velocidades altas, né? Bom, então, o que acontece é que normalmente a gente vai tendo que, por tentativa e erro, fica difícil, né? Ainda mais se for muitas tubulações, né? Muitos trechos para você dimensionar, né? Tem um outro exemplo aqui, ó. Então, deixa eu só abrir mais um outro exemplo para vocês verem a cara da rede. Qual que é? Itororó, né? Rede Itororó, deixa eu ver aqui. Rede Itororó. Essa daqui, né? Rede Itororó. Olha lá. Se eu simular ela, deixa eu aumentar de novo. Se eu simular, aqui deu bem sucedida. Esse aqui já estava dimensionado. Esse aqui eu já tinha diâmetro de 5,2, 53. Aqui acho que ele já estava dimensionado.
Esse aqui já é o resultado, né? Mas eu posso fazer o seguinte, eu posso pedir para trocar o diâmetro de todo mundo, né? Se eu quiser, né? Só para eu fazer a brincadeira, né? Então, para eu trocar, acho que tem a opção... Lembrar onde é que troca o diâmetro direto. Localizar. Peraí. Editar. Sim. Eu primeiro preciso selecionar todo mundo. Aqui, ó. Selecionar região. Vou selecionar todo mundo. Ó. Se eu quiser trocar o diâmetro de todo mundo ao mesmo tempo, selecionei. Aí eu vou em editar, editar grupo. Eu quero que para todas as tubulações, ó que legal, posso fazer isso. Para todas as tubulações, eu vou substituir o diâmetro com 100. Deixar todo mundo com 100, como se eu tivesse... Não sei qual que é o diâmetro, né? O melhor diâmetro. Pronto, substituiu todo mundo. Tá vendo? Se eu pedir para ver o diâmetro aqui, ó. Olha lá, tá todo mundo com diâmetro 100, tá vendo? Ó? 100, 100, 100. Legal, né? Eu posso fazer isso para editar vários blocos ao mesmo tempo, né? Vários nós ou trechos, né? Para ele... Então, olha só, se eu simular aqui, vai dar problema, né? Porque, olha lá, pressão negativa, advertência. O reservatório tá na cota 248, né? E aí, eu tenho pressão negativa aqui, ó. Aqui, ó, vamos ver como que tá a velocidade primeiro. Velocidade alta, né? Perda de carga. Muita perda de carga. Então eu teria que ir dimensionando trecho a trecho, isso aqui não dá, né? Então uma forma de fazer isso otimizado, considerando toda aquela explicação que eu já fiz aí sobre equações, consumo de energia, né? É utilizar o LensNet. O LensNet, ele tem aqui dados do projeto, dados do tubo, executar dimensionamento e relatório. Né? Os dados do projeto, vamos lá, eu preciso dizer se a cota é variável ou se a cota é fixa. É que é um jeito que eu não gosto muito como que ficou isso aqui, essas opções. Ficou um negócio estranho, né? Parece que... mas eu vou explicar o que significa. Essa cota fixa significa que eu vou operar com a rede por gravidade. Então, o reservatório vai abastecer a rede por gravidade. Eu não tenho bombeamento. Né? Então, a forma... Isso pode acontecer, né? No mundo real. E a cota variável é aquele que tem um bombeamento. E olha só, na opção onde vai ocorrer bombeamento, você não precisa desenhar a bomba aqui. O aplicativo, ele já foi feito, ele foi construído para entender que você tem um reservatório que tem uma bomba levando água para ele, né? Mas você não precisa desenhar a bomba, né, a parte de sucção e adução da bomba, e recálculo da bomba, tá? Ele já vai entender que se você selecionar a opção de cota piezométrica na origem variável, é porque ali tem uma bomba, tá? Então você vai dimensionar uma rede que a bomba joga para o reservatório e o reservatório abastece, né? Então você não precisa desenhar a bomba para quando você está usando o dimensionamento, fazendo dimensionamento no LensNet, beleza? Mas ele vai entender que tem a bomba. E aí, se ele tem a bomba, eu preciso daqueles parâmetros, né? Vazão, o rendimento da bomba, ou do conjunto, né? Da elevatória, o número de anos do horizonte de projeto, a taxa de juros, a taxa de aumento da tarifa da energia elétrica, né? E aqui o custo em unidades monetárias, no nosso caso vai ser real, por quilowatt-hora, né? E o número de horas de funcionamento do bombeamento, tá? Beleza? Então, nesse caso aqui, primeiro vamos fazer esse exemplo da rede Tororó, supondo cota fixa. Eu tenho um reservatório e ele vai, a partir do nível que ele está aqui, ele vai procurar para mim quais são os melhores diâmetros, tá? Para dimensionar, né? Para atender o quê? Para atender algumas restrições, né? Então, essas restrições estão aqui no limites, né? O que importa para nós é o quê? Digamos, olha, a pressão mínima nos nós tem que ser de quanto? Tem que ser de 10, não, tem que ser de 15, não, quero dimensionar para 20. Então, vamos supor que queremos garantir 15 metros coluna d'água mínimo de pressão, né? 15 metros d'água mínimo. E aí, o que eu preciso fazer para ele otimizar? Eu preciso informar qual que é o custo dessa tubulação, né, como a gente viu lá. Então, eu posso selecionar aqui cota fixa, faço essa adoção, vou dizer que eu quero pressão de 15 MCA, posso fechar, aí eu venho aqui na outra
vou setar aqui, vou configurar os dados do tubo. Os dados do tubo, eu vou abrir aqui, aqui já está preenchido, né? Mas se não tiver nada preenchido, é um arquivo que ele te dá o diâmetro, a rugosidade do tubo, o tipo do tubo e o custo por metro, tá, de implantação. Então, vou abrir, vamos achar aqui, está em downloads, né? Downloads, tubo. Então, vou entrar aqui, seleciono o arquivo de tubo, mando abrir. Bom, era o mesmo arquivo já, na verdade, né? Já estava carregado, né? Mas ele relaciona o diâmetro, né, de 50, 75, de 100, 150, de 200, 250, né, 300, e assim vai, né? 400, 500. Então, eu tenho que ter essa informação para ele fazer o cálculo, né? Beleza, carregou o arquivo, manda fechar, né? Então, dados do projeto, só para conferir, vamos simular que ele está abastecendo só por gravidade, então é cota fixa, não é cota variável. Se fosse cota variável é porque eu tenho uma bomba funcionando. Nesse caso, eu tenho água aqui e vou mandar tudo por gravidade. Beleza. Fechar. E vou executar o dimensionamento. Vamos ver se vai resolver esse trem? As pressões estão tudo negativa, né? Olha lá, tudo negativo. Né? Aqui, ó. Na perda de carga, vou colocar velocidade. Porque os parâmetros para dimensionamento de rede, pessoal, quem é gerente, gestor, fiscal aí de empresa, né? Da Sanesul, por exemplo, o cara confere lá, né? Possivelmente o dimensionamento, né? O projeto. E o dimensionamento é você ver o tamanho da tubulação, o diâmetro dela, né? Quer dizer, você vai achar o melhor diâmetro para ver o quê? A pressão e a velocidade, né? A pressão nos nós, se está atendendo, o mínimo, e a velocidade, né? Que é outro critério que a norma exige, não é isso? A norma exige esse critério de velocidade, né? Então, beleza. Então aqui está certo. Os tubos estão carregados. Vamos executar o dimensionamento. Quando você mandar executar, ele vai aparecer uma barrinha no canto inferior aqui, ó. Eu acho que é no canto inferior, vamos ver. Executar dimensionamento. Tem que ter paciência. Aí depende do computador. Tem computador que faz rápido, tem computador que faz devagar, né? O meu aqui, acho que o de você vai se resolver mais rápido que o meu, viu? Olha lá, ó. Dimensionando, aguarde, ó. Estou dimensionando, aguarde. Lá embaixo, ó. Dimensionando, aguarde. Tá demorando, hein? Meu computador precisa melhorar o processador, a memória dele. Olha lá. Será que vai dar certo? Ufa, deu certo. Imagina se falha. Ai, ai. Dimensionamento terminado. Olha lá, rapaz. Cadê? Simulação bem sucedida. Ok. Olha lá, já mudou tudinho, ó. Já mostra para mim a pressão nos nós. Tá vendo? Não tem ninguém menor que 15, tá vendo, ó? Ninguém aqui menor que 15. Eu posso tirar um relatório disso lá, uma tabela com relatório. E ele já achou o melhor valor do diâmetro. Ó. Aqui ele disse que é o diâmetro de 150, né? O diâmetro interno aqui. Aqui o diâmetro 252. Pessoal, ele já escolheu os diâmetros para mim, minimizando o custo da rede. Olha, eu posso ver um relatório aqui, ó. Olha lá, o relatório ele diz assim: pressão mínima na rede, 15,47. Ou atendeu, né? Então, o ponto mais favorável ali está com 15,47. Pressão máxima, 30, né? Então, está atendendo também de acordo com a norma, né? E o custo de implantação das tubulações, né? Ele calculou aqui 180.278, com aqueles dados, né? Com aqueles dados lá de custo por metro de tubulação, tá? A velocidade mínima 0,0. E aqui pode ser problema, né? Lá na CETESB, outro dia, eu escutei falar que o pessoal, os fiscais da CETESB não vão aceitar, não, uma velocidade mínima dessa aqui. O pessoal bate na mesa lá. Não sei se é verdade, mas foi que escutei. E a velocidade máxima aqui de 2,14. Olha que a velocidade máxima tá ok, né? E o meu demorou um tempo de 18 segundos para dimensionar. Né? Eu estou usando um i5, né, 2,3 GHz. Já tem que trocar esse computador, né? Beleza, então, gente, está dimensionado o negócio. Aí você pode ver o resultado nas tabelas, né? Ó, por exemplo, eu venho aqui em resultado de tabela. O que eu quero? Eu quero os trechos da rede, não é isso? Aí o que eu quero colocar na coluna? Eu quero colocar o comprimento do trecho, o diâmetro do trecho, a rugosidade dele, a vazão que ele está transportando. Não quero fator de atrito, não quero taxa de reação, não quero qualidade, não quero estado. Vou deixar a vazão. Não, vou deixar a velocidade. Perda de carga. Não vou deixar perda de carga, não. Filtro. Eu posso colocar um filtro também se quiser, mas não. Olha lá. Pronto. Aí ele gera para mim cada tubulação
né? Com comprimento e diâmetro, a rugosidade, se eu quiser, enfim, tudo que eu quiser, né? Se eu clicar aqui, ó, aqui bem aqui em cima, identificador do trecho, eu posso copiar esse trem. Deixa eu ver, Ctrl+C, será? Eu posso abrir no Excel isso, tá? Dá para copiar e colar no Excel e você fazer edição e tal, né? Fazer ali um relatório do dimensionamento, beleza?